Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Estado Civil Livre, o podcast do amor. E hoje nós vamos falar de um assunto que permeia aí tantos relacionamentos afetivos, infelizmente, mas a gente vai falar sobre isso. Estou aqui com a psicóloga, sexóloga Alessandra Silva. Aplausos para Alessandra. Ale, obrigado por aceitar o convite de estar aqui e de trazer um pouquinho desse seu conhecimento que é tão válido, necessário nos dias de hoje, né? Para quem não conhece, a Alessandra fala muito sobre relacionamento, sobre sexualidade. Daqui a pouquinho você vai se apresentar, mas eu já quero começar com uma pergunta para quem estiver assistindo aqui ficar interessado. Fala uma coisa, você já viveu uma relação abusiva em algum momento da vida? Já vivi uma relação abusiva em algum momento da vida. Minha pergunta é quem nunca? Exatamente. Quem nunca viveu, né, Ale? Posso chamar de Ale, né? Por favor, pode chamar. A Então... Alessandra parece que é alguém brigando comigo. Não, tá ótimo. Então, Ale, dentro disso, e você ter vivido um relacionamento ou alguns relacionamentos abusivos, foi um estopim para você olhar para essa área e se especializar nisso? Como que é essa construção, né? Sem dúvida. Talvez não de início, né? Mas Sim. fui sendo levada a esse caminho. Até porque quando você vive um relacionamento abusivo, nem sempre você enxerga logo de cara que você está vivendo um. Uhum. Então não é uma coisa automática assim, né? Sim. E eu vivi um relacionamento abusivo, uma relação de casamento, né? Ali casada, super jovenzinha. Então eu nem tinha maturidade emocional nem cronológica para entender o que estava acontecendo comigo. Sim. Então meu primeiro passo foi buscar psicologia, Tá. porque eu achava que a minha dor era tão grande que só terapia não ia dar jeito. Eu achava que eu tinha que entender o por detrás de todas aquelas técnicas que os psicólogos aplicavam. Então, eu costumo dizer que eu busquei psicologia para mim, não foi para Legal. ajudar ninguém, fui extremamente egoísta. E aí depois eu percebi que, estando bem, eu podia ajudar as outras pessoas. Então, foi um start, mas que não foi um start logo assim, de cara. Tá. Eu fui construindo esse start e vendo quantas pessoas poderiam passar pela mesma situação que eu tinha passado ali naquele momento. Entendi. E antes de você se apresentar, uma última pergunta. Tem alguns sinais, né, para a pessoa perceber, às vezes, que ela está numa relação abusiva. E quais são os sinais mais claros de que a pessoa pode olhar para a própria vida, para a própria relação e falar, putz, pode ser que eu esteja numa relação abusiva? Sim. Tem alguns sinais clássicos, e a gente pode definir assim, por controle da vida do outro, né? Então eu estou me relacionando aqui com você e eu quero. Uma coisa é eu me preocupar com você. Eu falo assim, Rafa, você vai chegar a que horas? Uhum. Você me fala, eu vou chegar às 10 horas da noite. Ah, tá bom. Você vai para onde? Eu vou para casa do fulano, meu amigo. Ok. Eu me preocupei, perguntei, que hora que você ia chegar, legal. Você Outra já coisa, eu tem falo assim, você já tem a informação, é o que precisa para você ficar é o que eu tranquila. preciso. Pronto, já sei Certo. a hora que você vai chegar, de repente, pra gente fazer alguma coisa, enfim. Uhum. Outra coisa, eu falo assim, Rafa, que hora que você vai chegar? Às 10. Ah, mas às 10? Não é muito tarde. A gente não poderia fazer alguma coisa antes? Ah, não, mas eu vou na casa do meu amigo. Que amigo? Não, mas quem que vai estar nessa festa? Quem que vai estar nesse lugar? Quando você Uhum. chegar lá, você me manda para confirmar se você está lá mesmo? Parece muito louco eu falar tudo isso, mas tem casais que vivem esse tipo de relacionamento. Sim. Controle, possessão, ciúmes excessivo. Ok. Ciúmes é ciúmes, tá? Não existe ciúmes bom e ciúmes ruim. É um sentimento como qualquer outro, né, Ale? Desculpa, não ouvi É você. um sentimento como qualquer outro, né? É um sentimento como qualquer outro. E, assim, em grande... perdão, em determinados momentos, Uhum. sentir ciúmes vai ser nosso, né? A Sim. gente não está quem de não sentir ciúmes em dado momento de uma relação romântica, de um filho, de um pai, de qualquer relação que a gente tenha. Uhum. Mas a forma que eu lido com isso e transmito para o outro faz toda a diferença. Sim. Então, ciúmes, controle, possessão, querer compartilhar
e mexer, indagar, redes sociais, WhatsApp, tudo isso são sinais muito clássicos de relacionamento que pode se dar por abusividade. Muito. E fique aqui, né, um alerta aí para as pessoas que não é porque você permite que não é abusivo. Nem tudo que nos faz bem, nem tudo que é gostosinho, perdão, nos faz bem. Sim. Então, mesmo que você permita essas coisas aí na sua vida, olhe para isso porque não é saudável. Muito bom. A gente vive, né, um relacionamento para ser pessoas individuais que se juntam ali e que se enaltecem. Sim. Não para que a gente vire uma relação simbiótica. Exato. E agora sim, Ale, se apresenta, fala um pouquinho de você, que aí a gente agora vai adentrar um pouquinho mais, né? A gente vai explorar um pouco, lógico que não com a profundidade que esse assunto merece, porque isso é só meia hora, mas aí também a pessoa vai poder te procurar depois, vai poder me procurar pra gente bater um papo. Então, mas se apresenta primeiramente, quem é Alessandra Silva? Bom, sou psicóloga desde 2013. Nessas horas a gente entrega um pouco a idade, né? Tá na flor da idade. Tô ali. Mês que vem eu faço aniversário, quem quiser mandar presentes, eu super aceito. Muito bom, fica a dica. De amanhã, um mês, faço aniversário. Você faz dia 13 de julho. 12. É que eu faço 12. dia 13 de junho. Então, esse programa ele não é ao vivo, então as datas estão um pouquinho diferentes e tal. Bom, pronto. Então, do dia dos namorados a um mês, eu faço aniversário. Muito bom. Fica marcado aí, ninguém vai esquecer. É isso aí. Então, sou formada em psicologia, como eu falei, desde 2013. Busquei aí para uma questão muito emocional minha e subjetiva, e depois fui entendendo ali que podia ser uma ferramenta de ajuda para outras pessoas. Sim. Aí, posteriormente, eu fiz sexologia em 2017. Tá. E desde então, aí eu tenho algumas outras pós-graduações em terapia cognitivo-comportamental, que é a linha de abordagem que eu atuo, né, para atender aí os meus pacientes. Maravilhosa. A minha terapeuta é da TCC e ela é linda demais, é uma área incrível, né? É uma abordagem, assim, muito eficaz, né? A gente não quer puxar para o nosso lado, mas é uma abordagem que realmente a gente tem resultados de curto e médio prazo. Então, né, assim, traz o ânimo para o nosso cliente ver os resultados e poder continuar. E aí, a gente vai fazendo alguns outros cursos ali, você falou da hipnose, né? Ali no começo do nosso bate-papo também tenho essa formação, porque teve uma época aí que eu era muito focada na psicanálise, então é um braço da psicanálise, a hipnose. E, enfim, tem outros tantos cursos aí que se eu ficar falando vai ficar parecendo muito pedante. Não, fica tranquila. A minha formação principal aí é a psicologia e a sexologia, que é as áreas que eu atuo, muito com o público feminino. Não quer dizer que eu não atuo com o público masculino, né? Porque meu público é mais mulheres, mas eu atendo aí a todas as pessoas, independente do gênero. Muito bom. E, Ale, esse podcast é o podcast do amor. Então a gente fala como o nome dele diz, Estado Civil Livre, a gente fala do amor livre, não necessariamente da não monogamia. Eu sou não monogâmico, porém não necessariamente sobre isso, tá? Mas a gente fala para as pessoas viverem o amor e a sexualidade, que é no episódio de amanhã, na sexualidade, na liberdade, naquilo que faz bem, né? Então, o que a gente estava falando dos sinais, e uma coisa que eu gosto muito de dizer é que se tá te incomodando demais alguma coisa naquela relação, olhe para isso, que talvez tenha algo errado. O que você pensa sobre isso? Eu costumo dizer que, muito parecido com o que você fala, é quando a pessoa percebe assim, eu tenho a sensação que aparentemente está tudo bem, mas eu tenho um desconforto naquela relação, parece que eu fico sempre na dúvida do será. Essa dúvida do será a gente tem que olhar, né? Porque uma relação tóxica, abusiva, ela não é só feita de momentos ruins, né? Se fosse, era mais fácil da gente identificar logo de cara, mas uma relação abusiva, ela é feita de ciclos. E dentro desses ciclos tem coisas boas, tem cumplicidade, tem sorriso, tem uma troca, uma química às vezes bacana. Tem aquele momento de casal fofinho, amorzinho. Aquela coisa, né? Fofinha de publicar nas redes sociais. Às vezes tem uma química
química sexual muito boa. Então, as pessoas têm dificuldade de perceber por conta desses pequenos momentos. Vão falar, é da minha cabeça. Vai passar. É porque a pessoa hoje não estava num bom dia e fica dando desculpas para si mesmo para não perder aqueles momentos bons, aqueles pequenos momentos bons. Então, tem um desconforto na relação, tá bom, mas tá ruim. Tem alguns dias de felicidade, tantos outros de tristeza. Você sorri, mas você também chora muito. Fique atento, porque pode ser uma relação abusiva. Sim, e você falou um termo que eu achei muito legal, que é a simbiose, né? Que é uma relação simbiótica. Explica um pouquinho por cima o que é essa relação simbiótica para o pessoal que está vendo a gente. Tá, eu vou tentar ser menos prolixa, tá? Não, tá ótimo. E você não está prolixa, tá uma delícia, viu? Que bom, tá gostosinho. Porque eu sou muito prolixa. Tá nos textos, assim, quem me acompanha tem que gostar de textão, porque é uma verdade. coisa assim, por isso que eu gosto. Por isso que eu acompanho. E aí, o que acontece? Toda a relação simbiótica nesse sentido da não saudável tem um dependente, um codependente. Então, o que é isso? Uma pessoa dependente, que pode ser um homem ou uma mulher, porque a abusividade não tem gênero, tá? E não tem orientação sexual também, né? Não tem orientação sexual, existem relações héteros e homos também abusivas. Toda relação nessa simbiose, ela precisa de um dependente que depende do quê? Depende do codependente para exercer relação de poder. Certo. Eu preciso de alguém que se submeta a mim, porque eu sou dependente de poder. Eu sou dependente de alguém que fique ali à mercê das minhas vontades. Então, ele tem uma disfunção, ele é um dependente, que depende do codependente para exercer relação de poder. Sim. Em contrapartida, esse codependente depende de quê? De atenção. Ele quer ser amado a todo custo. Ele quer alguém que ame. Ele quer aquela pessoa, né? A tampa da panela. O que mais? Quais são os clichês? A metade da laranja. O amor romântico, né? O príncipe encantado, né? Realizado, né? Do conto de fadas. Então, eu, enquanto pessoa codependente de afeto, que ambas as pessoas a gente vai trabalhar em terapia, que tem relações lá com, né, vivências da nossa história de vida, eu vou me sujeitar a este poder que essa pessoa exerce, mesmo eu não gostando, para poder ter alguém que me ame, né? Para não perder esse amor, esse carinho, esse cuidado, né? Exatamente, para não perder tudo isso. Então, o que é essa relação simbiótica? É assim, eu falo muito nas redes sociais, se você precisa é um problema. Você tem que querer, você tem que ter opção de escolha. Se você precisa, é um problema. Se você é disfuncional ser romântico, depende. Né? Então, Exato. Se a sua relação de romantismo é esse parasitismo, a gente está falando que quem não vive sem o outro é o parasita quando o hospedeiro vai embora e morre. Exato. E é legal, né? Uma coisa que eu falo bastante também, é que essa relação de dependência e codependência, às vezes, ela transita entre os participantes, né? Em algumas situações, uma pessoa é dependente, em outras é a outra, né? Tem um momento, né, dessa intensidade do relacionamento abusivo, e a intensidade não tem a ver com tempo cronológico, tá? Às vezes um ano é suficiente para exercer uma relação de muita abusividade. É exatamente isso que você falou. Dependendo da intensidade, chega um momento que não tem aquela brincadeira que a gente faz, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Chega um momento que você não sabe quem que é o abusador e quem que é a vítima ali. Porque ambos se retroalimentam de uma forma tão doentia que a vítima passa a não querer sofrer tanto abuso, porque eu vou me defender. Primeiro, a vítima vamos falar rapidinho aqui, tem alguns estágios, né? Tá. Ela percebe, aí finge que não percebeu, acha que é da cabeça dela. Aí daqui a pouco ela confirma mesmo que aquela pessoa é abusiva. Aí ela vai querer fazer o quê? Mudar a pessoa. Como um centro de reabilitação. Tem um podcast que fala só sobre o centro de reabilitação. Que legal. Que a gente quer fazer para as pessoas. E aí, depois que ela vê que ela não consegue nem reabilitar, nem salvar aquele ser humano, ela começa o quê? Ser abusiva por defesa.
Então, eu tô apanhando aqui, apanhando pode ser físico ou emocional, né? Sim, que é Eu importante que vou me defender. o abuso físico, ele é fácil de ver, né? Tipo, tomei uma porrada na cara, sangrei, acabou. Agora, quando a gente fala do abuso emocional, às vezes ele tá lá na tangente, né? Ele tá ali no... Sutil até às vezes, É... né? Porque é aquela coisa que eu posso ser abusiva com você e falar assim, Rafael, você é um idiota, você é um imbecil. Ou eu posso simplesmente dizer assim, ai, amor, não vai ver seus amigos hoje não, fica aqui comigo. Não Uhum. gosto muito daqueles seus amigos, acho que deveria até terminar essa amizade aí com eles. Isso também é abuso. E tipo, e desse Isso jeito também fofinho, né? A pessoa não é vai falar, fofinho. tipo, de boa, né? Fofinha, tipo, você É, sabe, ai amor, você tá tão lindo, tão linda, mas tira essa roupa, não fica bom não. é, É um jeito fofo, sabe? é. Então, nesse sentido aí, a gente precisa tomar muito cuidado, porque chega um momento que vítima e abusador se retroalimentam a tal forma que Uhum. fica ali uma mistura tão doentia que você não sabe mais quem que abusa de quem é vítima de quem, e Sim. aí essa relação está realmente extremamente prejudicada, o emocional dessas pessoas também, e precisa urgente, né, ter ali alguém que peça socorro, busque ajuda psicológica e ambos se afastarem ali para tratar seus traumas, seus monstros internos. E uma coisa pra quem tá assustadíssimo ouvindo tudo isso, uma relação abusiva, quando ela, beleza, começou abusiva ou se tornou abusiva por qualquer motivo, existe salvação pra uma relação dessa? Pois é. Eu recebo muito essa pergunta, né, das pessoas que estão Uhum. vivendo, inclusive, estão apaixonadas, né? Sim, sim. Porque não é amor isso, mas é, olha, eu digo assim, depende do estágio. Tá? Isso Tá. tem que ter muita cautela. Espero que os maus intérpretes de plantão estejam dormindo, porque assim tem estágios, né? Então a relação disfuncional é aquela coisa, né? A gente está ali se relacionando, mas a gente, sei lá, às vezes nossa conversa não tá boa, a gente não tá assertivo na nossa comunicação. Legal, dá, tem salvação. Vamos Só que a gente resolver, né? vamos lá na terapia, vamos fazer ali uma forma de nos comunicar melhor, dá para resolver. A Uhum. relação tóxica, né, que ali já tem alguém sendo um pouquinho mais nocivo com o outro e o outro aceitando, ali já começa uma relação de poder, ainda tá, com Ok. muita vontade, né, com De ambos ambos os comprometidos, lados, né? Isso que é sempre, importante, né? sempre. Quando disfuncional e tóxico, assim, os dois querem mudar? Querem. Se é um só, não tem o que ser feito, E né? eu Porque sempre falo muito, Ale, você pode até complementar, mas cuidado com os discursos, né? Porque eu posso chegar pra você agora e falar, Ale, eu vou te dar. Meu, amanhã eu te dou R$ 1 milhão, vou levar aí na sua casa. É um exemplo exagerado, mas falar é muito fácil. Agora, a mudança, ela é na atitude. Porque é o comportamento, né? isso, porque as promessas, né, constantes de mudança, elas também são uma forma de alimentar a abusividade, né? Manipular, inclusive, né? Exato. E às vezes Tem é alguns inconsciente, né, Ale? Eu gosto de falar isso, que para os intérpretes de plantão, jeitos. tem pessoas que fazem isso e não percebem que fazem. Elas são abusadoras inconscientes, né? Legal. Eu falo muito sobre as pessoas que estudam, né, com aquela, eu não sei de onde tiraram o termo narcisista perverso, né? Inventaram esse mito aí do narcisista perverso. Eu Ok. não sei de onde tiraram, porque no DSM-5 não existe essa nomenclatura, eu desconheço. Certo. E inventaram uma mistura de narcisista com psicopata, é um monstro do Lago Ness. E Ok. todo abusador é narcisista perverso. Não, gente. Eu posso ser abusadora, você pode ser abusador. Sim. Se você não estiver bem, tiver tido uma história de vida ruim, a maioria das pessoas que são abusivas sequer percebem que são. Sim. A maioria das pessoas abusivas viveram histórias abusivas de infância, Uhum. sem um tratamento psicológico adequado, acha que esse é o modelo certo de viver E e segue o vive. baile, E né? depois, É. É assim, é muito interessante, desculpa até te cortar. Mas eu fui um abusador, eu falo que eu sou ainda, porque a partir do momento que eu assumo que eu posso ser um abusador em potencial o tempo todo, eu fico de olho nas minhas atitudes.
Mas cresci com uma mãe com comportamentos, não com distúrbio narcisista, né? Mas com comportamentos narcisistas. E chegou um momento da vida dela que ela, por ela, não porque eu falei, não porque ninguém falou, ela percebeu que aquilo não estava fazendo bem para ela, ela mudou. De forma inconsciente. Mas eu aprendi que a relação de amor era no abuso. E eu repliquei. Perfeito. Quando eu tive a consciência, eu mudei, com muita terapia, muito tratamento, tá, gente? Não foi, percebi, mudei, não. Porque dói. Sim, pronto. Se você assim, tava ótimo, né? Só que aí a minha mudança, minha mãe percebeu a minha mudança e acabou mudando junto. Pelo menos comigo. Eu não sei, eu não tô aqui pra avaliar as relações dela, mas comigo ela parou de ser abusadora. E é maravilhoso. Legal. Bacana que você falou, porque assim, não é que a pessoa é abusiva às vezes porque quer, tá? Não tô defendendo o abuso aqui não, tá, gente? Não passando pano para abuso. Não, de jeito Mas algum. às vezes é isso, é a forma que eu aprendi a me relacionar. Se minha mãe era uma pessoa abusiva e falava para mim que bater, ela me batia, me xingava porque me amava, como é que eu não vou procurar isso, nem que inconscientemente, em outra relação, ou não vou replicar essa forma de amor com outras pessoas? Sim. Né? Na terapia cognitivo comportamental, a gente fala muito de padrão de comportamento. Existem 3 tipos, pelo menos, de padrão de comportamento. O de modelagem, aquele que eu vejo nas pessoas, principalmente na minha infância, e replico. O por aprendizado auditivo, que alguém me explica e eu aprendo, ou por defesa, porque eu quero evitar e eu preciso dar conta daquela situação, e aí eu começo a me defender evitando algum tipo de coisa que eu não sei dar conta naquele momento. Tá. Então, parte daí, a gente cria as nossas relações adultas. Sim. E aí, começam as disfuncionalidades. Sim. E assim, lógico, o mundo ideal é que todo mundo no mundo fizesse terapia. Ponto. Porém, infelizmente, tem algumas pessoas que não têm condição mesmo. A gente sabe que o sistema público tem um serviço, mas não é tão simples. E as universidades também, você tem uma fila de espera. E tem pessoas que precisam de ajuda agora. Para essas pessoas, você tem alguma dica de como proceder se percebe aquele... Mas não só o abuso, né? Porque o abuso, se olhar, se perceber, fazer leitura, ver YouTube, mas quando ela percebe que está passando do limite... O que é o legal dessa pessoa começar a fazer sozinha? O que eu sempre digo para as pessoas, né, até ter uma condição aí financeira, de ter um bom processo terapêutico, é conhecimento. Conhecimento, ele liberta, né? Conhecimento, ele salva vidas. Então, tô ali com a dúvida. Agora vi essa psicóloga louca falando de relacionamento abusivo, fiquei aqui com a dúvida. Começa a ler. Começa a pesquisar sobre boas referências, isso também é importante, né, gente? Não vamos dar um Google ali e ler qualquer pessoa que não tem o conhecimento sobre o assunto, isso é importante dizer. Cuidado com os influencers, né? Isso, assim, ele tem 100 mil seguidores, então ele deve ser muito bom. Não se orientem por isso. Não tá? por números, né? Não é um número, né? Sim. E as pessoas vão muito nessa onda porque a gente vê, né? A gente tem redes sociais, a gente acompanha às vezes algumas coisas muito totalmente fora do que é, né, a verdade, profissionais falando, se colocando ali como especialistas, dizendo algumas groselhas aí que não é bom. Certo. Então, leia sobre o profissional que está falando aquilo, né? Especialista, tem informação, tem conhecimento. Estude, leia artigos científicos sobre isso, dá um Google lá em artigos científicos sobre relacionamentos abusivos, leia, se prepare, busque conhecimento, grupos de redes de apoio de relacionamentos, no Facebook tem aos montes, Sim. Eu mesmo sou administrador de um grupo no Facebook falando sobre relacionamentos abusivos, porque você vai ouvir outras pessoas falando e aí você vai realmente, tipo uma terapia em grupo, né? Vai falar, realmente, eu estou vivendo isso. E ali você vai fortalecendo o seu emocional, preparando o seu emocional. Veja que tudo isso que eu estou falando é um dipirona, tá? Certo. Um dipirona para ir temporariamente aliviando sua dor. Pra te tirar do buraco, né? Vai tirando ali, né? Isso. Vai melhorando, vai anestesiando um pouquinho. Então, acompanha pessoas que falam, especialistas, grupos de apoio, vai lendo, vai se interessando, e aí você vai criando forças emocionais, e aí priorizando um processo terapêutico de qualidade.
Sim. Porque a gente vai aqui fazendo assim, bom, eu preciso desse objetivo. E aí você vai tentando dar uma enxugadinha ali, outra pular, outra pular, outra pular, outra pular, para procurar um profissional que Sim. consiga aí te ajudar a sair dessa relação abusiva. Então, conhecimento Sim. salva vidas. E... Comece a pesquisar sobre isso, Uhum. busque informações e, né, aquilo vai entrando e você vai percebendo que você está no lugar que você não quer ficar. Legal. E assim, uma última pergunta, a gente já está se encaminhando pro final sobre o assunto, tá? Para quem se percebe abusador ou abusadora, eu acho que a dica é a mesma, né? Procure terapia e conhecimento, né? Sim, é isso. É. E mais que isso, eu acho que nesse ponto aí, é muito mais simples, novamente, que os intérpretes de plantão estejam dormindo, é Tá. muito mais simples me ver como vítima, mais Sim. fácil eu assumir, porque todo mundo vem e me acolhe. Né? Então é mais fácil no sentido do meu reparo emocional. Ok. É muito mais difícil se assumir abusador, porque tem que ter muita coragem para isso. Uhum. Então, mais também do que buscar conhecimento e terapia, é ter essa força para dizer, olha, eu sou porque 90% de nós já fomos alguma vez, Sim. ou ainda somos, ou ainda vamos ser, então tá tudo bem se assumir como um abusador ou como uma pessoa tóxica. Sim. Desde que procure ajuda adequada para mudar isso. E se você for abusador ou abusador e perceber isso, não se pinte como um monstro também, né? Saiba que você tem toda a sua história, você tem todo o seu processo que te levou até hoje, onde você está. E saiba que amanhã... Não é culpa da pessoa. Isso. Tá? Uhum. É responsabilidade, porque culpa e responsabilidade são coisas distintas. Legal. Mas não é culpa da pessoa, então tem que procurar ajuda e não se sentir culpado por isso. Mas saiba que a responsabilidade existe e tudo que você faz pro outro vai ter consequências, sim, às vezes muito graves. Exatamente. Responsabilidade e culpa são coisas distintas. Sim. E tudo que eu causo de mal pro outro, eu sou responsável por isso. Às vezes a culpa não é minha, mas eu sou responsável. Se eu vejo que eu estou fazendo mal para alguém, ainda que eu não quero, o que eu preciso? De ajuda psicológica para parar com esses padrões de comportamento nocivo. Sim, e Ale, tem uma pessoa que eu conheci, ele é um influencer, né? Que eu tenho outro podcast aqui também, que é um podcast super livre mesmo, mas não é de amor, ele é de falação, de trocação de ideia. E foi o Ninja que veio aqui e ele falou uma frase que pra mim é crucial para relacionamentos. O maior poder do ser humano é o poder de sair fora. Então você vê que não tá indo bem, sai fora, meu bem. Vai embora, vai procurar outra coisa, né? Perfeito, é isso mesmo. Naquele lugar que não nos cabe, né? Se está nos incomodando, se está nos fazendo mal, eu preciso sair. Primeiro de todos, o amor próprio. Sim. A gente precisa cuidar da gente. Precisa, mais do que amor próprio, eu falo muito sobre senso de autopreservação. Legal. A gente precisa ter preservação e desenvolver relações saudáveis, que é muito possível, viu? Existem pessoas saudáveis e dá para ter relações saudáveis, sim. Sim, existem. Eu não vou nem falar que elas são raras, na verdade elas são muito espalhadas, então às vezes para cruzar o caminho é um pouco mais difícil. Mas eu acredito que cada dia mais a gente está criando, por conta de um trabalho maravilhoso como o seu, que é o trabalho que eu tô querendo, a arte que eu tô querendo desenvolver aqui também, que é de mostrar que existe um outro caminho, que não aquele romantismo tóxico, aquela Oi? O simbiótico. O simbiótico, a heteronormatividade, ela não é o único caminho. A monogamia... a monogamia não é o único caminho. E são relações saudáveis, às vezes, e existe a não monogamia tóxica também, que isso é pauta para um outro dia, depois você pode até voltar para falar sobre também, que vai ser bem interessante. Mas relação abusiva não tem cor, não tem classe, não tem orientação sexual, não tem identidade de gênero, é ser humano, pode ser uma relação tóxica. Então, sempre de olho, né? É isso mesmo, se definiu muito bem. Não tem nenhum grau que me deixe imunizada de ter um relacionamento abusivo, a não ser meu autoconhecimento, meu senso de preservação, minha vida emocional em dia. Porque aí eu vou perceber os sinais antes e falar, opa, peraí, amiguinha,
vou sair fora, né? Que nem o amigo lá, ninja, se disse, Ninja, né? ninja, é. Disse muito bem dito, vou sair fora. Mas se não, qualquer pessoa, ser humano, pode viver uma relação abusiva. E em qualquer âmbito, a gente falou do afetivo aqui, mas no familiar, no profissional. Qualquer relação. Uhum. Inclusive, relações familiares Sim, são muito cheias, que seria uma outra pauta, né? O quanto que exato. a gente normatiza na agressão infantil e isso é totalmente abusivo. É, Enfim, então, relações abusivas se dá em qualquer ambiente e com qualquer pessoa. é isso aí. Então, agora a gente vai sim. A última pergunta que a gente tem. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para a pessoa, que as pessoas, dentro da normalidade, vamos falar assim, são curiosas por natureza. E aí eu sempre Uhum. pergunto pro convidado ou pra convidada, quem é seu crush famoso, mulher ou homem? Mas segura a pergunta. Você já vai me falar quem é, você vai pensando aí. Enquanto isso, já deixar os recadinhos, tá? Curta, compartilhe este vídeo, siga o canal, ativa o sininho, porque a mensagem que eu quero passar aqui, que nós queremos passar aqui, é que o amor pode ser legal, o amor tem que ser legal, ele é um sentimento maravilhoso e o amor pode sim ser livre, assim como a sexualidade. E se você também você acredita nessa mensagem, você pode anunciar neste canalzinho. Então, você quer patrocinar para ajudar a continuar esse trabalho, que é um trabalho importante para a sociedade, entre em contato que você pode ter a sua marca aqui em todas as redes sociais, nos comentários e em todos os vídeos e publicações que eu for fazer, que nós formos fazer daqui para frente. Então, anuncie aqui e ajude a espalhar a mensagem do amor na sua forma mais pura. Alessandra, você vai falar então quem é o seu crush famoso, ou homem ou mulher, e também depois você coloca seus contatos, redes sociais, o que você quiser deixar aqui, você já fala pro pessoal te seguir e te encontrar. Olha, que difícil essa pergunta, mas eu tenho assim uma paixão. Eu sou um sapo sexual, né? As Ah, que pessoas não sabem legal. que eu sou sexual. É uma pessoa que se encanta e se excita e se interessa por pessoas inteligentes. Legal. Então, acho que o meu crush famoso, nem sei se tão famoso assim, mas para mim ele é maravilhoso, lindo, fofo. Mário Sérgio Cortella. Ah, maravilhoso, é meu também. Ele É é um homem maravilhoso, maravilhoso, sim. aquele Eu homem. tenho. É um homem lindo por dentro, por fora, e É, tem uma, traz um conhecimento incrível pra gente, então seria meu crush aí de coração. maravilhosa. E pra quem quer te achar, como te procura? Instagram, Facebook, telefone, o que você quiser. Beleza. Meu Instagram, @ale, psicóloga e sexóloga, Ok? bem facinho, @ale, psicóloga e sexóloga, pode me adicionar lá, me chama no direct. Tem ali o contato do Face também, lá no Instagram, me chama no inbox, e a gente conversa, e a gente troca ideia, eu consigo responder todo mundo, ainda que eu demore um pouquinho, então me Sim. perdoem, mas eu respondo todo mundo. Então, quem quiser mais informações, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser atendimento terapêutico, entra lá no Instagram e começa lá a acompanhar os conteúdos. É isso aí, Ale. Muito obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, tá? Foi muito pouco tempo mesmo, a gente já tá com 33 minutos agora, passou um pouquinho, mas de fato é um assunto que demanda aí horas e horas de conversa, mas é aquilo, né? Vamos deixar as pessoas aos pouquinhos irem entendendo o que tá acontecendo aí na vida. É um assunto pesadinho para jogar de uma vez também, né? Exatamente. Então, já vou estender o convite. Quando você quiser voltar, as portas, as câmeras estão abertas, tá? No dia que você puder e estiver passando aqui pela região, se quiser vir presencial, você pode vir presencial também, vai ser um prazer te receber aqui no estúdio. E eu só tenho a agradecer. E você que está assistindo, amanhã, novo episódio, vamos falar de sexualidade, vamos falar sobre a sexualidade feminina, sobre tabu, sobre liberdade sexual e muitas coisas legais. Então, compartilhe esse vídeo, segue aqui, manda para quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo e esse é o Estado Civil Livre. Quer deixar seu recado final? Quero só agradecer aí pelo convite, pela oportunidade de poder falar sobre esse tema tão importante e dizer para as pessoas aí que é possível sair desses relacionamentos abusivos. Às vezes as pessoas estão aqui num poço tão fundo, né? Uhum. E não vê saída, tem saída sim.
é possível, pega essa informação e dá como um up aí para o seu início de mudança de vida, porque é muito possível ser saudável e ter relações saudáveis. É isso aí. Valeu, Ale. Valeu para você que assistiu. Até amanhã. Beijo na alma. Esse é o Estado Civil Livre, o podcast do amor. Valeu!